Meus queridos e minhas queridas, hoje eu vou ler o livro de Êxodo 14, o 13 e o 14, versículo, que diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Aqui essa passagem foi quando o povo de Israel saiu do Egito. E Moisés falou para o povo que mais nunca iriam passar por tudo que passaram, por toda a tormenta que passaram enquanto habitavam no Egito. Por isso que Moisés os tirou de lá, dando a eles o privilégio de serem libertos e de não ser mais escravo, porque o povo de Israel era escravo no Egito. E era muito importante para o povo de Israel sair daquela escravidão. Por isso que Deus levantou Moisés e mandou ele levar o povo para o deserto até chegar em Canaã. Mas aconteceu muitas coisas nesse período. Passaram 40 anos para que o povo de Israel chegasse lá. Até Moisés perdeu a vida, não teve o privilégio de chegar até lá. Mas Deus mostrou em visão a ele, antes dele morrer, como seria a Nova Canaã. Então, o povo, muitos deles, que estavam acostumados com a vida no egípcio, questionaram e reclamaram depois que saíram de lá. Porque quando entraram no deserto, a vida não era como eles viviam lá no Egito. Eles tinham todas as coisas que poderiam ter num lugar que favorecesse a vida deles. Mas eles eram escravos. Eles tinham as regalias dos egípcios, mas eles também não tinham a liberdade. Viviam como escravos, para poder se alimentar, comer e criar os seus familiares. E o povo estava sofrendo por muito tempo. E foi quando Deus resolveu acabar com esse sofrimento, tirando o povo de lá, mandando as pragas, as 10 pragas, até que o faraó se conscientizou e saiu de lá. Para a nossa vida comum, é necessário que entendamos que o povo do Egito, hoje em dia, para nós, é o povo do mundo. E quando Deus nos liberta da corrupção, do pecado, e passamos a viver seguindo o Evangelho de Jesus, nos libertamos da escravidão do pecado. Porque o pecado é um vício que escraviza o homem, impedindo que ele progrida espiritualmente com Deus. E é necessário que as pessoas entendam que com Deus é muito melhor do que com os manjares desse mundo. Esses manjares que o mundo oferece só servem para alguns minutos e momentos de suas vidas, mas logo passa e o seu corpo já vai querer uma necessidade de outro algo, para que o seu espírito se acalme. Porque é uma inquietação dentro de todo homem. Todo homem tem uma inquietação dentro dele. Um espaço imenso que só Deus ocupa. Nenhum homem, nenhuma mulher ocupará o espaço de Deus no coração de alguém. Nem filho, nem marido, nem irmão, nem família, nem mãe, nem pai, ninguém. É necessário que entendamos isso, para colocar na nossa vida prática, para podermos entender que só Deus nos liberta de todo o pecado e tira de todos nós o vício da glutonaria, o vício dos jogos, o vício da corrupção, o vício dos próprios vícios. Temos que ser muito mais forte
que imaginamos. E para ser forte dentro desse corpo corruptível, temos que ter um espírito e uma alma forte, capaz de suportar as intemperanças do mundo, os manjares do mundo. E quando o espírito e a alma é dedicada exclusivamente a Deus e é mais forte que o corpo, ele reina e conseguimos vencer todo tipo de vício e conseguimos vencer o pecado. E aí existirá um equilíbrio onde Deus quer que a carne seja mais fraca e o espírito mais forte, porque é com ele que vamos morar no céu. E aqui na terra vivemos com o corpo, que é capaz de pecar a qualquer instante. Porque porque Deus não nos fez perfeitos. Deus nos fez imperfeito para ser aperfeiçoado quando estivéssemos vivendo aqui na terra. Nascemos dentro de nossos pais, né, no caso da nossa mãe, né, que nos gerou, mas também viemos do nosso pai, mas a nossa mãe que nos gerou. Então nascemos com as características de ambos, herdamos todos os aspectos, mas o nosso espírito e nossa alma foi gerada por Deus. E Ele é rico de muitas coisas. E Deus não quer perder esse espírito e essa alma. Porque esse corpo vai morrer, vai se acabar, vai ficar aqui mesmo na terra. Porque do pó viemos e do pó voltaremos. Não podemos levar, não é? Só podemos levar o quê? O espírito. E ele foi feito por quem? Pelo pai e pela mãe? Não, por Deus. Deus gerou o espírito e a alma e colocou no ventre da nossa mãe quando estava sendo projetado o nosso corpo, quando estava sendo gerado o nosso corpo. E assim, simultaneamente, fomos feitos. E existe uma grande guerra entre a carne e o espírito, e essa guerra, quem vai vencer depende de você. Se você der lugar a Deus, seguir os mandamentos, seguir a palavra dele, verás a libertação, serás salvo, não se apegarás a esse mundo, porque tudo que tem aqui nessa terra é passageiro. Passageiro. A própria palavra diz, passou, passado, não fica, passa. E o que fica é o que a gente aprendeu, os conhecimentos que está dentro da nossa mente e do nosso espírito. É lá que é guardado. E é aí que temos que termos cuidado para poder seguir os mandamentos, o Evangelho de Cristo, para continuarmos certo e vamos habitar nas mansões celestiais, porque Deus está escolhendo os melhores. Não é qualquer um que vai viver com ele lá no céu. É muito difícil, é como se você fosse participar de um concurso que só os melhores ficam. E também os que são mais preparados. E para ser melhor temos que nos preparar enquanto estamos aqui. Porque depois que passar daqui não tem mais jeito. Pessoas por aí dizem que existe, né, várias vidas, mas o homem só há o direito de viver uma só vez. Até o próprio Filho de Deus só viveu uma só vez. Mas ele não morreu, né? Ele é soberano. Ele continua vivo entre nós. O Espírito Santo de Deus está em nosso lado. Está aqui comigo, está aí contigo, está com tua família. É Ele que nos consola, é Ele que nos dá entendimento quando damos lugar a Ele. Mas quando damos lugar à carne e todos os pensamentos que a carne oferece, nos esfriamos e nos esvaziamos e Deus não ocupa o espaço. Então eu deixo para vocês essa meditação, esse texto aqui bíblico para vocês meditar, ler, tentar refletir melhor e colocar na vida de cada um de vocês.